Seja bem-vindo ao Fisioprof, um podcast pensado por fisioterapeutas para fisioterapeutas e quem gosta de movimento. Aqui, o assunto não se limita ao que está nos livros. A gente questiona, conecta e constrói conhecimento. Eu sou Túlio, fisioterapeuta, engenheiro mecânico, professor e pesquisador em movimento humano e neurociências. Bom, eu me chamo Melissa, sou acadêmica do curso de fisioterapia do 6º período da AFIA, Centro Universitário Unifip-MOC, daqui de Montes Claros, e estou muito animada por estar gravando o nosso 2º episódio do podcast. Você que está aqui assistindo, se não assistiu o primeiro episódio, volte lá, assista e depois venha acompanhar com a gente. E é dessa salada de pontos de vista que nós vamos desenrolar a conversa de hoje. E hoje eu queria saber de você, Mel. Por que fisioterapia? Por que você escolheu essa profissão? Então, um dos motivos pelo qual eu escolhi a fisioterapia foi a ideia de trabalhar com movimento. Eu sempre gostei de me movimentar, eu nunca fui aquela pessoa que fica parada, quietinha. Não, eu sempre gostei do movimento. E a ideia de trabalhar com isso, a ideia de trabalhar com o movimento e saber que ele pode transformar a vida de uma pessoa, isso me fascinou muito. Eu sempre pesquisei muito, sempre fui muito curiosa nesse sentido, sabe? E entender o movimento, estudar o movimento e a gente conseguir, através dele, resultados, isso me fez escolher a fisioterapia. Mas quando foi que teve assim, não, é fisioterapia? Então, eu acho que foi quando eu vi as possibilidades de atuação que a gente poderia estar no meio, inserido e fazer. O que o fisioterapeuta faz, ou o que o fisioterapeuta pode fazer. A partir do momento que eu entendi, pelas buscas, pesquisas, me aprofundando mais e querendo saber mesmo se era isso que eu queria, eu falei, não, eu acho que me identifico com isso. O fisioterapeuta, ele pode trabalhar na área esportiva, ele pode trabalhar na área hospitalar, ele pode trabalhar na clínica, ele pode trabalhar na reabilitação, na promoção, na prevenção. Então, isso foi o que me fez querer fisioterapia. Acho que é esse movimento, né? Tudo isso. Uhum. Mas você se movimentava muito? Já praticou esporte? Já fez fisioterapia? Já foi paciente? Eu nunca fui paciente de fisioterapia, mas eu me movimentava muito. Eu sempre gostei muito de praticar esporte. E esse meio de atleta, movimento mesmo, sabe? Você tá inserido nisso, me fez ter um olhar diferente para além, sabe? Uhum. E a chegar até na profissão mesmo. Então, o que te chamava mais atenção era o movimento e não a falta do movimento. Porque, deixa eu tentar explicar melhor. Por favor. Uma pessoa, quando procura fisioterapia, ou ela está sentindo uma dor, ou ela tem algum movimento limitado, Uhum. ou então ela fez alguma cirurgia, né, e para recuperar a mobilidade, Sim. né, precisa de fazer essa fisioterapia. Então, essas são as disfunções do movimento, são a falta do movimento que normalmente as pessoas buscam a solução no fisioterapeuta. Sim. Né? E os médicos indicam o fisioterapeuta, né, com esse objetivo. Mas tem um outro lado, e aí eu penso que é muito pouco explorado pelos fisioterapeutas. Até porque se confunde muito com a educação física, que é o estudo do movimento
vamos dizer assim, normal ou, sabe, Sim. um estudo do movimento Que é esperado. que é esperado, exatamente. Sim. E como é que o fisioterapeuta atua nesse movimento? No sentido de aprimorar esse movimento, né? Então, sim, de forma nenhuma, e eu falo isso com muita propriedade, Sim. porque eu já transito até hoje nas duas áreas, não se trata de concorrer espaço com o professor de educação física, né? Ele faz, né, a função dele, a gente faz a nossa função, e juntos a gente consegue aprimorar o movimento. Sim. Entendeu? E você pensou nisso na época? Não. Não. Esse olhar eu tô descobrindo agora. É. Pois é. Eu pensei, sabia? Antes? Eu queria fazer educação física. Só que eu não gosto de esporte. Eu não gosto muito de cansar, sabe? Eu sou o cara mais de ficar em casa, sabe? Sim. De ler o livro, de ficar pensando naquele livro e tal. Mas eu gostava muito de academia. Musculação, sabe? Eu sempre fiz muito musculação e tal. E eu queria fazer educação física para eu trabalhar com academia. Eu não lembro se eu contei isso, acho que não. Mas se eu contei, conto de novo. Eu queria muito trabalhar com academia. Mas eu não queria passar pela educação física, porque, assim, na faculdade eu teria que jogar futebol, teria que jogar vôlei. Sim, fazer natação. Aí eu falei, fisioterapia funciona, fisioterapia dá certo, sabe? E deu. E deu mais do que eu imaginava. Então, assim, foi bacana, sabe? Porque hora nenhuma no curso, assim, isso de certa forma é ruim, porque você acaba fechando portas para oportunidades, né, de experimentar coisas novas. Sim. Mas, por outro lado, hora nenhuma eu fui enganado ou eu me enganei com o curso, sabe? Eu sabia exatamente que tipo de conhecimento que eu precisava, Sim. que eu estava buscando, né, e o que eu queria fazer depois que eu terminasse e tal. Eu só nunca tinha pensado em virar professor. Isso você não tinha pensado. Isso eu não tinha pensado. Mas eu não troco, sabe, o que eu me tornei pelo que eu gostaria de ser. Perfeito. Entendeu? Mas você queria trabalhar com clínica? Você queria ajudar pessoas? Qual que era o objetivo? Assim, aonde você queria chegar com a fisioterapia? Então, para mim, a fisioterapia, ela se resumia principalmente à reabilitação. Antes, ali, sem saber nada mesmo, o que eu penso que a maioria das pessoas também associam, a fisioterapia à reabilitação, limitação de movimento, pós-cirurgia, enfim. E quando eu pensei em fisioterapia, eu logo pensei assim, acho que a fisioterapia pode ir além. Reabilitação é uma área boa, é uma área que precisa, porque sempre tem gente precisando, mas eu não queria ficar limitada a isso, sabe? Eu queria, igual, a gente pode atuar na prevenção, a gente pode atuar na promoção, a gente pode estar inserido em meios muito amplos dentro da fisioterapia. Então, quando eu entrei, eu pensei na reabilitação, mas não como algo fixo. Eu sempre fiquei dentro do curso com a mente aberta para poder absorver e poder aprender e ver onde é que eu poderia ir além disso. Então, tanto é que foi uma descoberta muito boa para mim. Me surpreendeu positivamente muito saber que a fisioterapia ela tem esse leque de possibilidade. E eu fiquei muito feliz de descobrir isso. Sexto período, metade do curso. Isso. Um pouquinho mais da metade. Sim.
que mais te chama a atenção? Assim, você ainda tem a outra metade, Sim. sabe? Você ainda tem um tantão de coisa para descobrir. Exatamente. Né? Mas imagino que agora a gente já tem alguma coisa te chamando a atenção. O quê? O que mais me chama a atenção, eu acho que hoje é a capacidade total que nós, né, como profissionais, fisioterapeutas, temos de avaliar e diagnosticar. Eu acho que isso ficou muito claro e isso me chamou muita atenção. Porque nós somos profissionais capacitados, formados por 5 anos, e a gente poder fazer um plano de tratamento com base na nossa avaliação, no nosso diagnóstico, isso me chama muita atenção. Então, eu percebi que eu gosto de avaliar, que me chama a atenção esse olhar de, peraí, deixa eu fazer uma anamnese, sabe? Deixa eu ir além, deixa eu ir a fundo. Pesquisar e entender a causa, o porquê, e em cima disso, seguir uma linha de raciocínio e um tratamento. Isso me chamou bastante atenção. Você não sabia que o fisioterapeuta podia dar um diagnóstico? Não sabia. O que eu tinha na cabeça era que nós fisioterapeutas, era como se fizesse o que o médico mandasse. Toma aqui a receita, meu médico pediu 10 sessões de fisioterapia para aplicar TENS e ventosa, sabe? Uhum. Mas não é isso. E eu fico chateada quando alguém acha que é. Porque nós estudamos, somos capacitados, temos formação acadêmica para isso, a gente não precisa de um médico antes. Então, a gente pode ser uma linha de primeiro contato com o paciente. Claro. O paciente pode chegar até nós e a gente ter total capacidade de fazer uma avaliação, fazer um plano de tratamento, fazer um diagnóstico. Aí isso me chamou bastante atenção. Você tem toda a razão. E assim, eu acho que é uma questão, não só, a gente, como eu falei, eu gosto muito da educação física, sabe? E o mestrado eu fiz na educação física. Sim. Com um professor de educação física, que também era físico, sabe? Eu acho que ser físico me chamou mais atenção do que ser professor de educação física. Eu gosto muito de física, é tipo assim, um hobby. Sim. Nerd, não é hobby. Mas aí eu fiz, né, o mestrado na educação física. Uhum. E ele até brincou, falou assim, o fisioterapeuta vindo comer na casa do primo pobre. Eu falei, que isso, rapaz? Isso aqui, a educação física tem um outro olhar, né? Uhum. Tem um conhecimento que para nós é valiosíssimo, sabe? Porque quando a gente se acha dono da razão, uhum. A gente limita o conhecimento, sabe? Você limita o aprendizado. Então, assim, ok, a educação física tem uma outra visão sobre o movimento, tem outra visão, né, sobre, enfim, né, o trabalho muscular, na musculação e tudo. Outro foco, né? Mas é exatamente esse o ponto, sabe? O foco deles é outro. Sim. Então, por que não? Por que a gente não... Eu acho que hoje, você deve entender o que ele, né, o que o professor de educação física faz e como ele pensa, sabe, sobre aquilo. E assim, depois que eu fui fazer esse mestrado lá, nossa, minha cabeça mudou completamente. E depois, né, quando eu fui para o doutorado, e aí, né, o mestrado na educação física foi procurar. Eu procurei isso. Sim. No doutorado, não. No doutorado, eu queria fazer um doutorado... caiu no meu colo, né?
Eu acho que eu contei no último episódio. Se não contei, eu conto depois. Sim. Mas eu não imaginava, sabe? Então, assim, o orientador era um doutor em neurociências, mas que era... O doutorado era um doutorado no programa de medicina, mas o orientador era professor de educação física. E o grupo de pesquisa que eu participava era um grupo de pesquisa predominantemente de professores de educação física. E aí, voltando ao ponto. Sim. Da mesma forma que existe uma certa rixa, sabe? Entre a educação física e a fisioterapia, exatamente por causa disso. Muitos pensam que a gente está querendo tomar um lugar que é deles. Sim. Não é o caso. E quando você entende que o fisioterapeuta tem um papel, o professor de educação física tem outro, e os dois podem trabalhar juntos, isso abre infinitas possibilidades. Do outro lado, né, porque eu enxergo, eu vejo essa linha, sabe? Medicina, fisioterapia, educação física, entendeu? Sim. Do outro lado, né, da medicina, também existe essa possibilidade de integração, de um trabalho interdisciplinar. Você entendeu? Total. Porque um paciente fez uma cirurgia, quem vai saber tudo dessa cirurgia é o médico. Né? Ele que fez a cirurgia, né, o procedimento que ele fez, a técnica que ele usou e tal. Sim. Então, o que vai acontecer é pegar e falar assim, ó, fisioterapeuta, está aqui o paciente, esse paciente foi feito isso e isso aqui, né? E agora é com você. Sim. Sabe? E você sempre fala assim, tá, mas baseado no que você realizou, o que eu posso e o que eu não posso fazer, sabe? Para não interferir um no trabalho do outro. Sim. Aí sim, existe um diálogo, sabe? Sim. Mas em outra situação, a função, em outras situações, a função da medicina seria simplesmente descartar uma doença, enfim, uma lesão mais grave, sabe? E a partir desse momento, vão virar e falar assim, não, do ponto de vista médico, esse paciente aqui está ótimo. Né? Não tem nada, né, que eu possa intervir. Agora é com você, sabe? E existir um diálogo, né? Uma troca de conhecimento, uma troca de saberes, né? Isso até é importante para a evolução do paciente, que aí a gente vai ter a visão dos dois lados. Claro, e eu acho que não só o paciente, lógico que, né, a função do paciente é importante, mas eu acho que é uma relação de ganha-ganha, sabe? Sim. Eu ganho, eu fisioterapeuta ganho porque eu vou aprender com o médico, né? O médico acaba aprendendo com a gente, e o paciente vai ganhar isso tudo. Sim. Você entendeu? Então, isso que você falou é muito legal, que é entender que a gente pode contribuir, sabe? E que são áreas diferentes que se complementam, hora nenhuma, uma querendo fazer o papel do outro. E muitas vezes isso não fica muito claro, sabe? Para quem não está no meio, para quem não está... quem não está inserido, né, na situação. Isso é bacana. E você acha que hoje nós estamos assim? Você fala assim nessa... Você acha que existe essa cooperação entre médico e fisioterapeuta? Ou você acha que estamos começando? Ou você acha que estamos longe? Eu acredito que hoje deve ter melhorado bastante. Hoje eu acho que os médicos
profissionais fisioterapeutas também, cada um respeitando o seu espaço, sabendo onde pode ir, onde eu falo, não, agora eu indico a fisioterapia, passa a fazer a fisioterapia, e onde o fisioterapeuta fala, não, isso aqui não é comigo, procura o médico. Então, eu acho que hoje, com certeza, deve estar melhor do que no início, há um tempinho atrás. Mas é claro que a gente tem que sempre estar ali conquistando nosso espaço. Então, não vou falar que tem fisioterapeuta que não recebe ou um pedido de encaminhamento pro fisioterapeuta com tantas sessões e o que precisa fazer. Mas acredito que hoje deve estar bem melhor. Cada um entendendo o que o outro faz, respeitando esse conhecimento e essa formação e delimitando essas áreas. Eu acho que hoje deve estar bem melhor. Eu não sou tão antigo assim, né? Tem só 20 anos que eu formei, mas isso eu te falo que realmente está, sabe? Uhum. Mas muito melhor, muito melhor. Porque eu acho que isso está ficando claro, apesar de não tão claro ainda como a gente gostaria, Sim. na cabeça da população, sabe? E a medicina tem 2000 anos, ou mais, muito mais, né? Desde Hipócrates. E assim, a gente está mudando a história, né? A gente está mexendo com uma história de uma profissão. E isso não é fácil, Sim. né? Não é fácil para a população assimilar. E eu acho que é bem por aí, sabe? Na medida que as coisas vão acontecendo, você vai se adaptando, né? As duas profissões vão se adaptando. Sim. Do mesmo jeito que aconteceu com inteligência artificial, né? Há alguns anos atrás, apesar de a ideia de inteligência artificial ser antiga, mas ninguém imaginava, né, o que era. Sim. E é bem por aí, eu acho que é se adaptar. Sim. E pensando sempre, né, na frente, no melhor para o paciente. Sim. Se você pudesse, você acha que as pessoas que estão no primeiro período, começando o curso, você acha que elas entendem isso? Eu acho... Por que eu estou te perguntando? Porque mesmo na época, mesmo quando eu fiz, eu tive vários colegas que depois que formaram, foram para medicina, né, e fizeram medicina. Outros mudaram completamente de área. Tem colega meu que hoje é advogado, sabe? Mas muitos fizeram medicina, sabe? Então, eles meio que buscavam na fisioterapia talvez um consolo, talvez, sei lá, mas sim, eu acho que é essa palavra mesmo, talvez um consolo, sabe? E terminaram o curso, não é o que eu queria, eu vou fazer medicina, sabe? Você acha que muitas pessoas ainda procuram fisioterapia pensando que podem trazer essa, né? Não, vou para medicina porque é mais fácil, né? Menos tempo. Para fisioterapia, você fala, isso, né? Eu acho que hoje o conceito de fisioterapia ele vem mudando a cada dia que passa. Então eu acho que quem está chegando agora, primeiro período, já deve ter uma ideia de uma profissão capacitada para exercer
tão bem ou não melhor, mas no mesmo nível ou patamar da medicina. Então, hoje a fisioterapia ela vem evoluindo e pesquisas e, sabe, na tecnologia mesmo, onde a gente está sempre avançando. E eu acho que, claro, que deve ter pessoas que vêm para a fisioterapia buscando algo maior ou buscando algo igual, algo relacionado à medicina e acabam não gostando e vão acabando buscando a medicina. Mas eu acho que a fisioterapia hoje ela já tem esse olhar, as pessoas, né, já têm esse olhar para a fisioterapia de ser uma profissão onde o profissional ele é tão qualificado ou respeitado. Mas claro que ainda precisamos melhorar muito isso. Porque, igual você falou, é um processo. A comunidade, a população, os profissionais têm que entender isso. Mas quem está chegando agora, primeiro período, eu penso que eles estão mais atentos a isso, sabe? Bacana. Você falou em tecnologia. A tecnologia, né, em outras profissões, a gente falando de medicina aqui, né, o que seria um avanço tecnológico em medicina? Ressonância magnética 5 Tesla. Eu nem sei se já temos 5 Tesla, mas enfim. Né? Então, assim, você tem um avanço tecnológico no sentido, como é que eu dizer, estrito do termo, sabe? Emprego de novas ferramentas, novas tecnologias de eletrônica, de informática e tal. Eu enxergo o avanço tecnológico na fisioterapia um tanto quanto complicado, sabe? Porque eu passei por um momento, isso aí eu vivi, Sim. que a gente estava na transição de volta para o básico. Entendeu? Quando eu entrei na faculdade, em Itaúna, se vangloriava dos recursos eletrotermofototerapêuticos. Sim. Não, meu ultrassom é o mais moderno, sabe? A tecnologia de ponta. Enfim, o TENS, sabe? Tem uma capacidade diferente e tal. E eu tive um professor que ele me mostrou que é exatamente o contrário, sabe? E eu acho que ainda estamos nessa geração. E não tem como voltar. E provavelmente nós vamos continuar nela. Que é aquela assim, não. Fisioterapia é toque. É você pegar no paciente, sabe? É você mostrar o afeto, sabe? O cuidado. Afeto não, o cuidado. Por meio do toque, sabe? O toque é importante. Ele te traz informações que são importantes. Sim. E aí que eu pensando, falei, gente, então como é que a gente vai avançar tecnologicamente, sendo que o que, né, o nosso diferencial, vamos dizer assim, é o toque, que não tem como, sabe? Não tem como desenvolver um braço robótico que vai... Sim. Como é que você vê? Como é que você vê essa questão de avanço tecnológico em fisioterapia? Entendeu? É comum, eu acho que... Eu escutei isso no congresso, eu achei muito legal. Eu ficava falando desse jeito. Gente, você ficar chateado porque os outros falam que fisioterapia faz massagem... A gente já passou dessa fase do joguinho, sabe? A gente faz massagem sim, mas a gente faz massagem sabendo o que está fazendo. A gente conhece fisiologia, conhece anatomia. Então, assim, no final das contas, quando você toca no paciente, Sim. não importa o método que você está usando naquele toque,
né, ou o tipo de intervenção que você está buscando aqui Sim. em toque. Isso é massagem, Aham. né? Como é que você vê essa, assim, não tem como substituir. Sim. E como é que vai avançar? O avanço... eu acredito que o avanço da tecnologia na fisioterapia, então, seria a técnica. Se a gente utiliza das mãos, igual você falou, do toque, como ferramenta, né, do nosso diferencial, que a gente poderia, então, aprofundar e evoluir, seria nas técnicas. Desenvolvendo novas maneiras de, Uhum. né, de atuar sobre o tecido, Sim. né, a pele, o músculo. Aham. Sim, né, eu não tinha pensado por esse lado. Não tinha pensado por esse lado. Eu pensava assim, o que eu penso é o seguinte, como é que a gente pode avançar, né? Sendo que isso aqui é o mais básico do básico. Sim. Nos métodos de diagnóstico Método diagnóstico. e de avaliação, Abordagem, né? abordagem, por exemplo, o uso de câmeras, né? E metodologia de análise de movimento, né? Enfim, aparelhos que não vão mudar a forma de tratar, mas vão refinar a forma de diagnosticar. Sim. E sim, você tem um ponto. Porque isso aí me leva a questionar o seguinte. A gente hoje, em pleno século XXI, tem muita coisa ainda que nós não sabemos sobre o corpo humano. Com Sabe? certeza. Apesar de a gente já entender muita coisa. coisa. E isso que a gente sabe é suficiente para a gente fazer muita coisa. Mas tem muita coisa que a gente não sabe. Sim. E aprimorar técnicas, né, de acordo com o conhecimento que vai se acumulando, é muito interessante. Não tinha pensado nisso. Mas como é que você poderia aprimorar alguma coisa que é básico? Por exemplo, quando você cai, né? Não, aconteceu hoje comigo. Estava entrando no carro, a porta voltou, eu bati o joelho na quina da porta, sabe? Qual é a reação natural, instintiva, reflexa até? Leva a mão num lugar e esfrega. Né? Sim. Isso é uma reação natural. E vários dos métodos analgésicos dentro da fisioterapia usam exatamente o mesmo princípio. Sim. Né? O mesmo princípio fisiológico. E aí, como é que você... E é para provocar mesmo. Como é que a gente poderia melhorar alguma coisa que é tão básico e que funciona? Eu acho que com estudos a gente, igual, por exemplo, ir naquilo que a gente sabe que dá certo, sabe que funciona. Como é que a gente pode melhorar aquilo? Talvez fazendo estudos ou pesquisas, fazer uma análise de movimentos diferentes ou ritmos diferentes ou frequências diferentes daquilo que funciona. Se eu vejo que, por exemplo, uma liberação miofacial normal, ela vai estar ali promovendo relaxamento muscular, liberação de ponto gatilho, enfim. Eu sei que aquilo ali funciona. Como é que eu posso... E se eu, não sei, aumentar a frequência? Se eu
o tempo de duração for maior, se o tempo de duração for menor. Acho que tudo vai ser definido com base em pesquisa e estudo. Então, acho que esse aprimoramento de técnica levaria tempo mesmo. Mas acho que focar naquilo que você falou, que dá certo, que funciona. E só aprimorar. Eu não acho que levaria tempo. Não? Não. Não, você sabe por quê? O conhecimento, ele vai se acumulando, sabe? Uhum. Vai se acumulando. E você não percebe que não está se acumulando, sabe? Uhum. Você está aprendendo um tanto de coisa nova e tal. De repente, e aí é de repente mesmo, de uma hora para outra, Uhum. você fala, tive uma ideia diferente, vou inventar uma técnica nova, Uhum. com uma frequência nova, né, de uma forma nova e tal. Ou seja, a mudança aconteceu de um dia para o outro, Já aconteceu. sabe? Aham. Se olhar por outro ponto de vista, ela vem sendo gestada por um tempão. Mas a mudança, de fato, ela aconteceu numa virada de chave, Sim. sabe? E aí, eu volto naquilo que eu estava te contando. Uhum. Quando eu comecei a estudar, a fisioterapia ainda era eletrotermofototerapia. De repente, estou falando coisa de 1 ano, 2 anos, isso é muito de repente. Sim. A fisioterapia virou manual. É tudo manual. O que interessa agora é terapia manual, sabe? Aham. Isso é muito rápido. Você entendeu? Uhum. É um conhecimento muito antigo, Sim. né? Mas que chegou como inovação, né? Trazendo ideias diferentes, pontos de vista diferentes, baseado em descobertas recentes sobre o corpo, né? Como o corpo humano funcionava. Sim. E como respondia ao toque, Aham. sabe? Então, não leva tempo, sabe? Sim. Porque você não percebe a coisa mudando. Aham. Até que mude. Aí passa. Na mudança, Sim. você percebe, você tem um choque. Sim. Você falou em estudo. Como é que você estuda? Eu tenho um método de estudo que eu acho bastante eficaz para mim, que funciona muito para mim. Cada um estuda de um jeito e vê o que é melhor para o seu entendimento, mas para mim funciona o seguinte: no mesmo dia da aula, eu reviso o conteúdo, a matéria, eu escrevo muito, eu faço muito resumo, eu gosto muito de escrever. Então, se for preciso, eu escrevo ali 5 vezes a mesma coisa. E para fixar ainda mais o conteúdo, eu explico em voz alta, ou para um colega, ou para mim mesma, porque eu percebi que eu me escutar falando em voz alta, eu percebo que eu compreendi o conteúdo e isso me ajuda a memorizar ainda mais. Então, eu gosto muito de escrever, falar, ensinar, e quando eu quero me aprofundar em algum assunto que eu não estou entendendo, eu pego muito artigo. Eu me aprofundo muito em artigos, livros científicos não tanto, alguns, mas eu gosto muito de artigo. Artigo me ajuda bastante. Você não acha que o artigo ele torna o estudo mais difícil? Assim, vamos pegar Sim. um assunto novo, né? Alguma coisa que existe, né? Você tem que ter uma base, Sim. né, para construir um conhecimento qualquer. Mas vamos pegar, por exemplo, cardiologia, que você está tendo agora. Isso. Então, o conhecimento que você tinha a respeito do sistema circulatório, do coração e tal, era básico, fisiologia. Sim. Aí, de repente, você cai em cardiologia. Você não acha estudar por artigos muito, sabe, um choque de realidade muito grande num assunto que você conhece pouco?
Eu não sinto essa dificuldade. Mesmo? Mesmo. Eu gosto de artigo porque, dependendo do tipo de estudo que é feito naquele artigo, eu consigo ter uma visão mais ampla. Por exemplo, se for um estudo de caso, se for uma revisão narrativa, com o artigo, eu consigo ter uma percepção real daquilo. Eu não sei se eu consigo explicar, mas é como se eu estivesse lendo um estudo, um caso, e eu pudesse ter clareza naquilo. Igual nos livros, a gente lê fisiologia, estuda o sistema, coisa básica, né? Igual fisiologia. No artigo, eu acho que ele consegue... Claro que tem o tipo de linguagem, artigo, você usa termos e palavras, isso torna um artigo mais refinado e difícil. Mas, para mim, é de um entendimento mais fácil. Eu gosto. Entendi. Mas se torna mais difícil, sabe? Sim. E isso não quer dizer que seja ruim, Aham. tá? Eu tô falando, só que é mais difícil. Tem gente que gosta das coisas difíceis. Sim. Eu, por exemplo, sou um. Quando você pega um livro para estudar, né? Aquilo ali tá explicado, é uma historinha que você vai ler, sabe? É quase que uma, sei lá, é uma leitura feita para ser agradável. Sim. Tá tudo muito bem explicado, plano de desenho, figura, termos. Um artigo não, sabe? Um artigo, o autor daquele artigo, ele quer defender o ponto dele. Ele não está muito preocupado em te explicar o que ficou para trás, né? De onde que ele partiu para poder... Eu acho certíssimo, porque um artigo é um lugar onde o conhecimento, né, é um veículo, vamos dizer assim, de avanço de conhecimento, né? Não de consolidação da forma que é o livro. Sim. E aí, quando você faz essa opção de estudar por artigos, você precisa ter Um entendimento? um entendimento, ou talvez uma humildade, vamos dizer assim, de começar a ler o artigo e falar assim, apareceu um tema aqui que eu não sei o que é. Deixa eu pegar o livro aqui, deixa eu procurar o que é. Isso, sabe? Sim. Há um outro termo aqui, não sei, deixa eu pegar um dicionário aqui para saber o que é. Sim. Então, você vai gastar um dia para ler um artigo. Sabe? Mas, em compensação, a bagagem que você vai sair depois disso é enorme. Entendeu? Sim. Então, não é que estudar para um artigo, no meu ponto de vista, seja ruim. O problema é que dá muito mais trabalho, mas muito mais trabalho. Sabe? Não sei se muitas vezes as pessoas estão dispostas a ter esse trabalho na graduação. Na pós-graduação, talvez. Durante... uma especialização, no mestrado, no doutorado. Mas na graduação, eu não sei se não digo todos, né? Tem exceções, óbvio. Sim. Talvez esse seja um. Mas não sei se... Sabe? É trabalhoso. Com certeza. E se você... Né, eu vejo que você tem uma rotina de estudo, né? Você me contou que estuda bastante e tal. E se você pudesse voltar lá para Mel do primeiro período, falar assim, Mel, abre o olho, o que você falaria com ela? Você acredita que eu falaria para eu desacelerar? Mesmo? Para eu ir com mais calma? Olha só, que isso, não esperava essa resposta. Pois é.
desde o primeiro período, e isso até pouco tempo, eu sempre fui muito preocupada com prazo, entrega, rotina, estudo, trabalho. Então, por exemplo, se um professor me fosse proposto, né, em sala de aula um trabalho para ser entregue na semana que vem. Se eu não começasse a fazer o trabalho no dia seguinte, ou então no mesmo dia, eu já ficava ansiosa. Eu já queria fazer logo, já queria começar a pesquisar, estudar. Eu sempre fui muito acelerada nesse sentido. E isso não foi bom, mas foi ruim no sentido de não poder aproveitar o curso, a formação lá no início com mais tranquilidade, poder participar de coisas que a faculdade oferecia, por questão de focar muito no agora e querer ter resultado, sabe? Então, eu falaria para eu ir com mais calma. Hoje eu já sei lidar muito bem com isso. Não que eu entregue os trabalhos de última hora, mas hoje eu lido bem melhor. Estou conseguindo conciliar bem essas coisas. A questão, o gostoso, né? Sim. O que eu achava gostoso era o tanto de opção que aparecia baseado em alguma coisa nova que o professor falava, sabe? Sim. E aí não era simplesmente falar, né, chegar e fazer esse trabalho, né, que o professor mandou. Você olha para ela e fala assim, e se fosse desse jeito, o que ia acontecer? Aí você ia pro computador, ia pesquisar, e pegava o livro, sabe? E fazia desenho. Eu acho que desse jeito, sabe? Fica mais leve. E fica mais gostoso. Sim. Sabe? Porque você não está simplesmente fazendo um trabalho para entregar para o professor, né? Você está questionando a realidade, sabe? Você está extrapolando o assunto. Você está degustando a informação. Sim. Entendeu? Tem muita gente que fala que isso é coisa de doido, mas eu acho que não é. Eu acho que tem... Sim. Tem quem gosta. Tem quem gosta. E... bem por aí, sabe? Eu acho que... sei lá... não sei se isso faz sentido para você, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Dá, com certeza. O que você acha, meu? E tem relação, e eu vou explicar por que daqui a pouquinho, na inteligência artificial, na fisioterapia. Você acha que vai tomar o lugar dos fisioterapeutas? É ético usar? Não é ético usar? Devemos usar? O que você pensa? É um assunto muito gostoso, sabe? Eu acho que a inteligência artificial ela veio para ficar, sabe? Eu acho que ela vai contribuir significativamente, não só na nossa profissão, mas, enfim, outras profissões utilizando essa inteligência, mas para a fisioterapia, eu acredito que ela vai somar, com certeza. Ela não vai tomar o espaço ou fazer o trabalho do fisioterapeuta, isso de forma alguma, mas a gente, igual você falou, o avanço da tecnologia na fisioterapia, a gente pode pensar na inteligência artificial nessa evolução. Você falou da câmera, não foi? A gente tem aplicativos onde você conversa com o paciente e tudo aquilo que você está falando já está aparecendo no prontuário, na guia, tudo. Então,
ela veio para somar, sabe? Não para tomar o espaço do fisioterapeuta. Ela veio para ajudar, principalmente. Acrescentar. Uhum. Eu uso bastante, né? E eu comecei a usar para pesquisa, né? Sim. Para escrita acadêmica. Então me ajuda enfim, a buscar artigos, me ajuda a entender os artigos, né? Como se eu estivesse debatendo com um colega. Falo assim, o que você achou dessa frase aqui, Sim. sabe? E aí eu fui vendo que tem outras possibilidades. Por exemplo, você discutir com ele uma interpretação que você tem de alguma coisa. Você entendeu? E ele te trazer um outro ponto de vista. Por exemplo, uma pessoa que tem uma síndrome do impacto, Sim. né, do ombro, normalmente o fisioterapeuta, né, não todos também, é lógico, estão preocupados com a inflamação que vai ter aqui no tendão e tal, que normalmente é uma informação que vem do médico também. Sim. E talvez ela deixe para segundo plano, ou secundariamente, a disfunção, né, do ombro. E eu, uma vez, fui discutir, né, isso com o chat GPT. Eu falei assim, síndrome do impacto, o que é? Ele me tacou essa resposta. Inflamação do tendão do músculo. Eu falei, não, peraí, vamos conversar. E o movimento da escápula, e o movimento da clavícula e tal. Sabe assim, eu estudo isso, né, então... Mas ele trouxe um tanto de informação, sabe? E um tanto de forma que eu poderia analisar. Aí eu falei, nossa, eu vou aprofundar com esse negócio. Aí chegava e falava assim, avaliei, a escápula não estava desse jeito e tal. Aí ele falou, você testou esse músculo? Eu falei, não testei. Por que você acha que esse músculo... Sabe? Hoje... Falando assim, eu me sinto um besta, sabe? Mas é assim que eu converso com o chat GPT. Sim. Como se fosse uma pessoa mesmo. Sim. E é muito legal, sabe? Então, assim, eu vejo a inteligência artificial sendo utilizada, principalmente na fisioterapia, como um aliado, um segundo cérebro, entendeu? Te mostrando coisas que você poderia... Te mostrando os seus pontos cegos. Sim. Sabe? Vai por esse caminho que pode ser mais fácil. Você tentou isso? Não tentou? Tenta. Vamos ver o que acontece. Você entendeu? Sim. E conversa mesmo. Sabe? É um assistente, como se você tivesse um assistente do seu lado para não deixar passar nada. De forma nenhuma eu penso que vai substituir, né? Sim. Até porque não tem jeito. Sim. É toque, sabe? E para encerrar, que já tem quase 1 hora ou mais, em poucas palavras, fisioterapia é técnica, ciência ou arte para você? Para mim, a fisioterapia é os 3. Ela é uma ciência, porque a sua prática é fundamentada em conhecimento científico, em evidências e em pesquisa. Ela é uma técnica, porque ela utiliza de abordagens terapêuticas, técnicas terapêuticas específicas, de acordo com o seu objetivo, né, o seu paciente. E ela é uma arte, na medida em que a gente considera o corpo como uma obra a ser tratada. Então, o fisioterapeuta, ele vai utilizar da ciência e da técnica para promover, prevenir e tratar essa arte, que é o corpo. E eu acredito que a fisioterapia seja os 3. Interessante.
Interessante. Eu penso não da mesma forma, mas eu acho que de uma forma muito parecida, sabe? Como? Para mim é ciência, sabe? De altíssimo nível. É técnica, na medida que você precisa executar bem os procedimentos, né? Você precisa ser técnico, você precisa dominar técnicas. Sim. É aí que tá. E aí que é a parte da arte, sabe? Sim. A complexidade da fisioterapia me esqueci a palavra, me encanta, sabe? A mesma coisa de você ver um quadro, sabe? Sim. Que quem não está acostumado com aquele tipo de obra e tal, vai falar, pô, você é uma criança de 5 meses de idade, faz melhor. Sabe, mas você vê a combinação de cores, os traços e tal. Perfeito. Arte nesse sentido, sabe? Uma teia intricada de informações, de pontos de vista. E por isso arte. Entendeu? Eu consegui enxergar. Que legal. É esse o objetivo. Então é isso. Ficamos por hoje aqui. Foi muito gostoso conversar com a Mel, ter esse ponto de vista que muitas vezes a gente como professor não tem, sabe? Essa dimensão do que o aluno pensa. A gente não tem tempo muitas vezes para conversar sobre isso. E imagino que você tenha gostado também, né, Mel? Demais. Demais. Ter essa troca de experiências, tá debatendo e aprofundando com um professor, né, formado já, experiente e com muita bagagem de experiência e conhecimento. Isso é muito importante, mostra outro lado para nós, estudantes. Isso é muito bom. Que bom. É esse o espírito. Né? É esse o espírito, é isso que eu pretendia, sabe? Com esse bate-papo, com essa conversa. E o que nós vamos falar no próximo? Ainda não sei, vamos pensar, né? E se você que está assistindo tiver alguma sugestão, assim, coisa para falar não falta. Não falta. E esse assunto, né, essa conversa de hoje, encerramos agora porque já deu tempo. Sim. Mas a gente podia ficar aqui a noite inteira conversando. Com certeza. Se tiver alguma sugestão, se quiserem falar de alguma coisa específica, comenta, manda pra gente, né? Isso. Vamos e ficar até muito felizes. A próxima, né, Mel? Até.